Olá, queridos amigos. Eu sou Patrícia Diniz, tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa, e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que nos assistem nesse momento. Que Jesus esteja no coração e nos lares de todos, iluminando e mostrando o caminho a seguir. Do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, a palestra de hoje vai falar sobre o problema do ser. Quem vai falar para a gente? É a Ana Paula Ribeiro, também tarefeira da casa. Mas antes de passar a palavra à Ana, vamos fazer a leitura de uma página e a prece inicial. A página escolhida é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Intitula-se Caminhos Retos. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 6. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos. Na escola regeneradora da Terra, a posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Maria, nossa mãe espiritual, que a todos zela e protege, Jesus, mestre e guia, que nos mostra sempre o caminho a seguir, e queridos mentores e benfeitores da casa da Irmã Rosa, agradecidos estamos por esses momentos de reflexão, que possamos assimilar os ensinamentos contidos na exposição da nossa querida Ana Paula, que eles possam nos trazer a paz, o alívio, o conforto de que tanto necessitamos, Senhor. Rogamos a Ti força para enfrentar os nossos desafios, que possamos nos fortalecer, Senhor, e sair desta reencarnação melhores do que quando aqui chegamos, que possamos cumprir com o nosso planejamento, porque Tu, Senhor, é infinitamente justo e bom. Então todos os nossos desafios são necessários ao nosso aprendizado e evolução, que possamos encarar os nossos problemas com a fé inabalável do Seu amor e da Sua justiça. E a tudo te agradecemos. Graças a Deus. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Ana Paula, sou tarefeira da casa e hoje nós vamos conversar sobre o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Depois dessa linda oração na voz de Patrícia, vamos pedir que os bons espíritos nos inspirem, que a paz de Jesus esteja em nossos corações,
nos fortalecendo em todos os momentos da nossa caminhada. Vamos ficar mais focados no problema do ser. Então, antes de conversarmos mais sobre o que Leon Denis fala sobre o problema do ser, nós vamos trazer aqui uma passagem do livro Lázaro Redivivo, pelo irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier. E essa passagem, o irmão X diz que ele tomou conhecimento através de um padre no plano espiritual, de um padre chamado Dom Diego. Essa passagem ocorre na Espanha, na cidade de Sevilha, em 1581, no auge da Inquisição espanhola. Conta o padre que havia um médico, Dom Juarez, um médico muito caridoso, uma pessoa muito boa, que tratava de todos os enfermos, mesmo aqueles que não podiam pagar, e que ficou velhinho e desencarnou. Passaram alguns meses, uma jovem chamada Cecília começa a receber a presença desse médico e, através, da influência mediúnica, ela faz curas, começa a curar as pessoas, começa a atender as pessoas através da influência desse médico desencarnado. E aí isso começou a chamar a atenção, na cidade, e começaram a vir peregrinos de outras regiões vindo para Sevilha procurando a cura, procurando aquela moça que fazia curas. Isso tomou uma repercussão tal, que chegou aos ouvidos das autoridades religiosas de Sevilha, e Cecília foi, então, julgada. Ela foi presa pela Inquisição, pelo Tribunal da Inquisição, como feiticeira. E aí ficou aguardando o julgamento, Alguém denunciou, ela foi presa e ficou nos calabouços da Inquisição, aguardando o julgamento. E Cecília, uma jovem, indefesa, não sabia muito bem o que iria acontecer, como proceder. E no dia do julgamento, então, aquele tribunal com aqueles homens tão importantes, vestidos de forma tão suntuosas, padres, o bispo. Então Cecília pede o auxílio do médico para que ele comparecesse ali e provasse a presença dele, para que ela não passasse como bruxa, como feiticeira. Então, inicia o julgamento e ela então percebe a presença do médico, Dom Juarez. Cecília se transfigura e então, os padres ficam olhando assim e começam o julgamento. E falam para ela, a primeira pergunta que fazem: estamos diante do demônio? E o espírito do médico responde: estás diante do espírito. Tens um nome? Sim, eu tenho. Qual é o teu nome? O meu nome é o Universo. Tens uma pátria? Sim, eu tenho. De onde você vem? A minha pátria é o mundo todo. Aí o padre pergunta: você já morreu? Confessas que já morreu? E aí ele fala: sim, eu já deixei o corpo físico. E então o padre pergunta: quem é tua família? Fala o nome da tua família aqui. Deixou família aqui na Terra? Sim, deixei. Qual é o nome da tua família? A minha família é a humanidade. E aí o padre prossegue: reconheces a autoridade da Santa Igreja Católica? E aí o Espírito responde: reconheço a eterna autoridade de Jesus Cristo. E aí foi um alvoroço na plateia, Todo mundo começou a falar alto, um burburinho, a levantar, Porque eles se acreditavam estar diante do demônio. Que demônio é esse que fala em nome de Jesus Cristo? E o padre prossegue: o que você quer?
Qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo? E o médico, o espírito, através de Cecília, responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Colaborar com a benevolência, colaborar com a paz, com a fraternidade, com a verdade, ser bom. E aí foi uma confusão, todo mundo começou a levantar, né? Porque aí ficaram sem entender que demônio é esse que fala as palavras de Jesus. E aí interromperam o julgamento, retornaram com Cecília para o calabouço e dias depois Cecília, né, teve o seu corpo queimado através de soleníssimo ato de fé, palavras do irmão X, soleníssimo ato de fé. Assim que seu corpo em chamas, né, foi se deteriorando e o espírito de Cecília deixou aquele corpo físico, o médico, Dom Juarez, que estava com ela nesse período, ele a recebe e a leva para trabalhar com ele em planos superiores, continuando no trabalho da caridade. Mas Cecília fica também incumbida de receber cada inquisidor seu no momento obscuro do desencarne, palavras de irmão X também, né, porque para ele será um momento obscuro, né, diante de tanto julgamento, tantas pessoas, né, que morreram nas fogueiras da Inquisição, mas Cecília, espírito já, né, bem evoluído, vai fazer essa primeira, vai recebê-los inicialmente no plano espiritual. Então essa é a passagem que nós trazemos para começar a conversar sobre o problema do ser. Se nós nos considerarmos, nos realmente sentirmos essencialmente espíritos, qualquer um de nós, diante dessa arguição no tribunal da Inquisição, daria as mesmas respostas. Essas respostas deveriam ser comuns a todos nós, se assim nós nos sentíssemos, nos percebêssemos espíritos. Não temos um nome específico, porque na verdade nós temos muitos nomes. A cada ciclo reencarnatório, a cada programação reencarnatória nossa, nós chegamos numa família que é escolhida para nós, que nós precisamos, e aí num local temos um nome. Então, na verdade, nós estamos vários nomes para o nosso processo evolutivo, mas nome mesmo nós não temos. A nossa pátria é o mundo inteiro, porque nós sabemos que os espíritos, eles encarnam em mundos diferentes, de acordo com o seu processo evolutivo. À medida que vão evoluindo, vão encarnando em mundos mais afeitos a esse processo evolutivo. Então, assim, a nossa pátria é o mundo inteiro, a nossa família é a humanidade. Nós ainda temos dificuldade de nos perceber todos irmãos, viemos do mesmo Pai, fomos feitos simples e ignorantes por Deus, fadados ao processo evolutivo. Ele está esperando por nós lá quando nós conseguirmos ser melhores, Então, a nossa família é a humanidade. E o nosso propósito é esse, o nosso propósito é comum, é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, colaborar com a verdade, com a sabedoria, com o amor. Esse é o nosso propósito, porque nós ainda não nos percebemos espíritos dessa maneira. Então nós ficamos procurando propósitos materiais para a nossa vida, mas na verdade, a nossa essência é essa. Estamos todos aqui com o mesmo objetivo, aprender a amar. Por isso que nós estamos retornando para aprender a amar. E é isso que Leon Denis vem falar para a gente nesse livro. O problema do ser. Qual é o problema do ser que lhe descarrila o destino e lhe causa dor? Qual é o problema do ser? É não se perceber espírito, é não se perceber essencialmente filho de Deus. Não, nós ainda estamos muito afeitos
a nossa vida material. É não perceber que somos alma. Leon Denis nos fala nesse capítulo, a nossa essência é alma. A alma antecede a vida terrena e depois que o corpo físico perece, ela prossegue. A alma é indivisível, indestrutível. Nós somos a alma, essa essência que retorna para o plano espiritual. E a alma, para não confundirmos aqui os conceitos de alma e espírito, os espíritos nos dizem que alma é o espírito encarnado, é o espírito que tem um corpo físico. Então, só para nós entendermos, mas a nossa essência é espírito, enquanto encarnados somos alma. Mas, na verdade, nós somos um complexo trino. A questão 135 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem que nós somos corpo físico, espírito, e ligando o corpo físico ao espírito, há um envoltório fluídico semimaterial chamado perispírito. É o perispírito que é feito das substâncias fluídicas de cada planeta onde vamos reencarnar. É esse perispírito que faz a ligação, que faz a comunicação entre a nossa essência material, temporária, que é o corpo físico, e a nossa essência eterna, que é o corpo espiritual. Então, o perispírito manda as sensações do corpo físico para o espírito e os sentimentos, as intuições do espírito para o corpo físico. Então, ele faz essa comunicação bidirecional. Então, nós estamos matéria, mas a nossa essência é espírito. E Leon Denis nos fala que o grande problema nosso nós somos, todo ser possui duas esferas de ação e expressão. Uma esfera que é a personalidade, ligada às questões materiais, ligada ainda às nossas imperfeições, aos prazeres materiais, e uma outra esfera mais profunda, que é a nossa consciência, que é a nossa essência ligada a Deus, a divindade, que é o templo de Deus em nós. Então, o nosso problema está quando nós deixamos que essa esfera de ação da personalidade, das nossas imperfeições ligadas à matéria, quando nós deixamos que essa esfera de ação dirija a nossa vida. E é o que nós fazemos, Quando nós colocamos metas na nossa vida, nós colocamos metas materiais, Um bom emprego, um cargo de direção, queremos ser amados, queremos ser famosos, queremos ser bonitos, queremos uma casa, um carro, um celular, eletrônicos que nos deem grande conforto. No geral, as nossas metas são essas para a vida. Será que alguém faz metas para a vida tipo, eu preciso ser mais tolerante, eu preciso tentar olhar as pessoas com mais caridade, eu preciso ser mais benevolente, eu preciso ser mais indulgente com as dificuldades dos outros? São essas metas que a gente coloca na nossa vida? Em algum momento, sim, quando nós conseguimos despertar, mas normalmente não. E aí, quando nós focamos nessas metas materiais, nós oscilamos na vida entre o medo e o prazer. O prazer quando nós conquistamos aquela meta. E como passa rápido, como é efêmero. Logo em seguida nós já colocamos outra meta no lugar, porque aquilo não nutre, não tira o vazio. E quando não colocamos outra meta no lugar, seguimos com medo de perder aquilo que nós conquistamos. Então, antes era o desejo de conquistar. Depois que nós conquistamos, o medo de perder. Então, nós oscilamos na nossa vida entre o medo e o prazer, entre o desejo e a frustração. Porque nós ainda não entendemos o que é bom para nós. O que é bom para nós?
O que é bom para o espírito é o mesmo que é bom para o corpo físico? Nós precisamos entender o que é bom e aí renovar os nossos conceitos. Os espíritos respondem o que é bom para Kardec na questão 630. Eles dizem que o que é bom, o bem, é o que são as leis de Deus, é o que nos aproxima das leis de Deus, é agir conforme as leis de Deus, é deixar as leis de Deus agirem na nossa vida. E o que é mal é o que infringe as leis de Deus. E aí, quando nós entendemos isso, nós podemos então perceber que as nossas experiências que não são agradáveis, né, porque nós achamos que queremos o que é bom é o que é agradável, é o que traz boas sensações. Mas assim, com esse conceito que os espíritos trazem, nós podemos perceber que o que não pode não ser uma experiência boa na nossa vida, uma experiência que não seja agradável, pode ser boa, porque ela pode nos ajudar a evoluir. E aí nós mudamos o nosso conceito de bom. Percebemos que todas as experiências que não são prazerosas, agradáveis, elas ainda assim podem ser boas no sentido de levar ao nosso processo evolutivo, despertar a gente para a nossa evolução. Porque muitas vezes a gente só faz isso pela dor. Normalmente a gente não consegue fazer isso, né? A gente não atenta para isso. A gente só faz isso pela dor. Em alguns momentos nós precisamos da dor para despertar, né? E então, quando nós conseguimos fazer isso, é diferente. Nós conseguimos perceber que nós podemos usar as experiências ruins para melhorar. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem outra proporção e tem outro entendimento de felicidade. É outro conceito também que os espíritos trazem para a gente. Porque a gente quer ser feliz. Mas o que é ser feliz? O que é ser feliz nesse nível evolutivo que a gente está aqui? Num planeta de expiações e provas, onde predomina o mal, onde volta e meia nós estamos, né, cheios de provações e expiações extensas, né, de muitos juntos, né, coletivas, expiações coletivas, provações coletivas. O que é felicidade para a gente? E os espíritos nos respondem na questão 922. Felicidade é, do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Opa! Felicidade é isso? Não é ser amado, ser querido, né, ter uma família doriana? Felicidade é isso. Será que nós já não somos felizes e não percebemos? Será que é tão trabalhoso assim ser feliz? Mas vamos ver aqui. Do ponto de vista material, a posse do necessário. O que é o necessário? O necessário é um conceito individual, porque nós ainda somos muito apegados à matéria, né? Então, o que é necessário para uma pessoa que tem uma vida estável e para uma pessoa que não tem nem onde dormir, que dorme na rua, que precisa que alguém lhe dê um prato de comida, porque senão fica 2, 3 dias sem comer. O que é o necessário, né, para essas duas pessoas? Será que é o mesmo conceito? No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre isso. E ele fala para nós, né, para quando nós conseguimos fazer essa análise do que é necessário e do que é supérfluo, para ele, quando nós definimos na nossa vida, tentando, né, não, isso é supérfluo, tentando tirar o que a gente considera supérfluo, quando ficar só o que nos é necessário, para ainda assim, do que a gente acha necessário, a gente abrir mão. Porque como a gente ainda é muito material, o que a gente acha que é necessário tem supérfluo ali. É porque a gente não consegue ainda perceber.
Do ponto de vista espiritual, a fé no futuro e a consciência tranquila. A fé no futuro nos fala muito de perceber que Deus é Pai, é amor, soberanamente justo, bom, misericordioso, ama todos os seus filhos, ampara todos os seus filhos através de Jesus e dos bons espíritos, e que nada que nos acontece está perdido, está no caos, está sem controle. Alguns dias a nossa fé fica mais fortalecida quando nós conseguimos perceber, né, os sinaizinhos que são as pequenas bênçãos que recebemos todos os dias, mas alguns dias não conseguimos perceber, estamos mais atribulados. Nesse dia pode ser que a nossa fé claudique, mas é um exercício. Todas as virtudes são exercício. Nós precisamos nos predispor a aprender a amar, a perdoar, a ser tolerante, benevolente, a ter fé. Então, exercitar a nossa fé através da oração, através de olhar a natureza, através de perceber a boa vontade das pessoas e perceber que não estamos sós. É um exercício. E a consciência tranquila. O que é a consciência tranquila? A consciência tranquila é agir conforme as leis de Deus. Nós já sabemos. É agir conforme um homem de bem, também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, precisamos tentar todos os dias não mentir, não roubar, ser mais caridosos, mais benevolentes, mais pacientes. Mas parece tão trabalhoso, a gente acorda bem disposto, dizendo que hoje não vai fazer, e daqui a pouco a gente está enganando, sendo agressivo, né, humilhando as pessoas. O que acontece? O que nos falta? Tá muito difícil. O que acontece? Os espíritos nos dizem que não há arrastamento irresistível. Então por que a gente não consegue, né, calar diante de uma injúria, não consegue não fazer aquele comentário maledicente? Os espíritos nos dizem que nos falta vontade. Nos falta vontade. No fundo, a gente não se empenha de verdade. Porque Leon Denis vai falar nesse capítulo, para nós, lá, nesse livro, para nós, lá no final, quando ele vai falar das potências da alma, ele fala que a vontade é uma das potências, é a potência soberana da alma. A vontade, a gente mobiliza fluidos, a gente mobiliza os bons espíritos para estarem conosco. É porque nós não sabemos usar a vontade. Leon Denis fala que quando nós aprendemos a pedir, porque nós não sabemos pedir, né? Nós pedimos isso, deixa eu terminar de pagar a prestação da minha casa própria, né? Eu consegui trocar meu carro por um carro novo. Então, assim, a gente não sabe pedir. Quando a gente aprender a pedir, que eu seja mais benevolente, que eu consiga ser mais grato, perceber as boas coisas que acontecem na minha vida, que eu consiga ter boa vontade, mesmo nas situações difíceis. Quando a gente aprende a pedir, aí a gente percebe a potência que é a nossa vontade. E assim nós podemos perceber que a felicidade não é uma coisa inatingível, né? Porque são 3 condições que os espíritos nos colocam. Uma material, 2 espirituais. A material, a posse do necessário. Pode ser que estejamos passando por grandes dificuldades financeiras. Mas as outras 2, a consciência tranquila e a fé no futuro, dependem só de nós. Só do nosso esforço. De mobilizar as boas forças em torno de nós, os bons espíritos. Então, precisamos pensar sobre isso. Podemos sim ser felizes, sim. Não estamos aqui fadados à dor e ao sofrimento, sim. Podemos ser felizes à medida que nós nos apropriamos da nossa vontade, da nossa essência de espírito. E para finalizar essa nossa conversa, vamos trazer aqui uma passagem muito conhecida de um autor desconhecido, chamada Bordado da Vida.
um garoto, ele ficava sentado no chão brincando quando via a sua mãe bordar. Ela ficava sentada numa cadeira de balanço com aquele bordado, né, com aquela tábua do bordado, e ele ficava embaixo. E ele olhava para cima e falava: mãe, o que você está fazendo? E ela falava: estou fazendo um bordado, meu filho. E ele olhava de baixo para cima, ele via várias linhas diferentes, de tamanho diferente, um monte de ponta, nó, tudo bagunçado. Ele falava: mãe, mas o que é isso? Aí ela: meu filho, um dia eu vou te mostrar. Quando estiver pronto, eu vou te mostrar. Por enquanto, vai brincando, vai fazendo seu dever de casa, que quando estiver pronto eu vou te mostrar. E aquilo demorava, o menino olhava para cima e via tudo tão bagunçado e não entendia. Um certo dia, o menino estava fazendo o dever de casa, a mãe o chamou e falou: meu filho, vem ver. Eu terminei o bordado. E colocou o menino no colo, e então ele viu a tela do bordado não de baixo para cima, mas sim de cima para baixo, o resultado do bordado que a mãe tinha feito. E aí viu que era uma paisagem linda, colorida, harmoniosa, e falou: mãe, que lindo! E assim também é a nossa vida. Às vezes, nós estamos aqui embaixo, com grandes dificuldades, olhamos para cima e perguntamos para Deus: Deus, o que está acontecendo na minha vida? Está tudo tão obscuro, tudo tão perdido, tudo tão fora do lugar. E Deus fala para nós: calma, meu filho, vai seguindo o teu caminho, fazendo as tuas coisas, porque eu estou bordando a tua vida. Num determinado momento, Deus nos coloca no colo e nos mostra o plano que Ele fez, o plano da nossa vida, que é o mais bonito, o mais harmonioso, o mais colorido, que através de Jesus e dos bons espíritos, Ele está bordando. Em alguns momentos, parece que está tudo muito sombrio, mas se nós tivermos a visão de Deus, nós veremos que está tudo em plena harmonia. E assim devemos confiar, porque as dificuldades passam e num determinado momento nós percebemos esse bordado lindo que é a nossa existência. Muita paz a todos. Aguardem aqui que agora teremos oração e a fluidificação das águas com a Miriam. Deus de infinita bondade e justiça, que por meio da misericórdia maior nos concede essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que distantes, unindo os nossos corações, buscando a esperança, a paz e a perseverança. Junto a Jesus, nosso Mestre querido, aqui estamos para agradecer a oportunidade desta encarnação, de estarmos em constante movimento, em constante crescimento, junto à casa da Irmã Rosa, que nos acolhe nesse instante e nos dá a oportunidade bendita da reflexão. Amado Mestre Jesus, solicitamos nesse instante que junto aos emissários de luz, Tu concedas, Senhor, as vibrações amorosas e salutares que permeiam os nossos lares, fluidificando as nossas águas, nos trazendo os benefícios que tanto necessitamos e nos convidando a seguirmos perseverantes, inspirados na alegria e na fé dos Teus exemplos.
Aqui, Senhor, te agradecemos hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus.